Agora Aí, meu querido, sim. agora sim, tudo bem? Agora melhor com você, com o Um senhor. prazer enorme, um prazer. Obrigado pelo convite, pela feliz oportunidade de estar com você. Você sabe que eu sou seu fiel telespectador nas lives, né? Ah, que legal, tô sabendo agora. Tô Gosto sabendo muito. agora. Aliás, achei a sua live com a Monja Coen de uma riqueza insondável. Alguns conteúdos ali, alguns conceitos a gente tem vontade de ver várias vezes, com um desejo enorme de que aquilo de alguma forma venha morar dentro da gente também. Que eu acho que a maior riqueza que um ser humano tem é ele hospedar boas ideias. É isso que faz E, toda a diferença na vida. e é um aprendizado que o senhor tem ajudado muita gente a ter. E como eu dizia aqui na minha abertura, eu fico especialmente feliz de poder bater esse papo com o senhor nesse momento, nesse contexto, que não é apenas mais uma campanha de esclarecimento sobre fatores de risco, suicidas, etc. É o Setembro Amarelo da pandemia. É o Setembro Amarelo num período ainda não resolvido no Brasil, em que o isolamento social impôs a muitas pessoas um sofrimento extra. E, com muita franqueza, o senhor tem lugar de fala porque traz na sua experiência pessoal um exemplo fantástico de superação, de aprendizado sobre esses momentos conflituosos da vida. Se me permite, eu já quero começar aquecido na direção de um momento que mexeu muito com a sua visão da vida, do mundo, de Deus e das coisas, assim, o que eu faço para sair desse atoleiro? E saiu. O que aconteceu que abalou as estruturas do Padre Fábio? Olha, André, num determinado momento da minha vida, eu tive consciência de alguns erros. Só que essa consciência veio de uma forma muito difícil, porque eu sempre gosto de viver esclarecido. Eu gosto de ter uma percepção da minha vida, das minhas escolhas, da minha personalidade, das pessoas que me cercam. Eu gosto de viver esclarecido. Sempre foi uma característica minha. Mas existem algumas consciências que nos ocorrem por meio de muita dor, de muito sofrimento. E foi justamente o que me ocorreu há quase 3 anos, quando, de repente, o meu funcionamento deixou de ser harmonioso. A minha lida comigo passou a ser muito difícil. E, de repente, eu tomei consciência de que eu estava vivendo absolutamente contrário a tudo aquilo que eu pregava, a tudo aquilo que eu acreditava. É claro, às vezes pode ocorrer às pessoas que eu tinha uma vida devassa, que eu, não é isso não. Nem era no campo moral, graças a Deus eu sempre tive um cuidado muito grande com as minhas escolhas para que eu pudesse ficar coerente com aquilo que eu quero viver e com a pessoa que eu escolhi ser. Eu não sou uma pessoa definitivamente negligente com essas questões, mas o que aconteceu é que eu estava num estilo de vida muito nocivo. Eu tinha engatado, desde o momento em que eu me tornei muito público, em 2008, um estilo de vida, um ritmo de vida muito difícil de ser saudável. Pra você ter uma ideia, eu fiquei durante quase 10 anos vivendo uma rotina de fazer 25 shows por mês, além de Nossa. todas as minhas atribuições como padre. Eu fui professor universitário, então eu fui acumulando muitas coisas. Então, eu fiquei durante muitos anos sem ter uma semana de folga. Eu não tive respeito pelo meu corpo. E eu acabei, sem perceber, criando uma rotina muito nociva do ponto de vista físico, que foi criando uma desestrutura emocional, psíquica muito grave. E quando eu percebi isso, quando o esclarecimento veio, ele veio da pior forma, numa crise aguda de pânico, numa crise aguda de depressão, de muita tristeza, de muito sofrimento, de muita desolação. E aí eu comecei, rapaz, a identificar várias situações que ao longo da minha vida eu não tinha fechado o ciclo, eu não tinha resolvido.
lutos que eu ainda não havia vivenciado, como a morte da minha irmã. Eu adoeci em julho. A minha irmã morreu no dia 30 de setembro. Eu voltei a trabalhar dia 1º de outubro. Então eu não tive nem o tempo de organizar o luto da minha irmã, que foi uma morte muito traumática para todos nós lá em casa. E aí, quando eu percebi que a minha consciência estava me revelando tudo aquilo, foi um momento muito, muito difícil de ser articulado, de ser conduzido. Precisei de ajuda médica, claro, mas precisei, sobretudo, de uma interferência inteligente na minha rotina, na minha vida, para que eu pudesse reorganizar o meu tempo, reorganizar esse corpo. É muita demanda para um corpo só. É muita dispersão. E eu cheguei à conclusão de que, definitivamente, eu não tenho... A minha alma não combina com o estilo de vida que eu estava levando. Definitivamente, eu nasci para uma vida mais tranquila, para uma vida mais pacata. É isso que pede a minha alma. E aí eu tentei harmonizar isso. Eu tentei ficar em paz com as minhas escolhas. Não é que eu deixei de trabalhar, não é que eu deixei de fazer o que eu faço, não. Eu apenas coloquei as coisas dentro de um ponto de equilíbrio que eu pudesse ficar um pouco mais confortável em mim mesmo. Foi isso que aconteceu. Há uns 2 anos atrás, quando pela primeira vez o senhor compartilhou comigo aspectos da sua intimidade nesse momento difícil, eu guardei com muito carinho na memória 2 informações. A primeira, no auge da crise, que graças a Deus passou, que o senhor cogitou da ideia de resolver aquela dor pelo caminho do suicídio, imediatamente o senhor prestou atenção nas plantinhas e falou: mas meu Deus, quem vai cuidar tão bem das minhas plantinhas quanto eu? Que é algo lindo assim do nosso psiquismo, né? Quer dizer, eu não estando mais aqui, quem é que vai cuidar das coisas que eu amo e dou tanto valor? E num outro momento da conversa, eu lhe perguntei: e Deus? Onde estava Deus no auge da crise? O senhor, com muita serenidade, de bate-pronto, respondeu: André, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não estava conseguindo acessá-lo. O senhor se lembra disso? Esse aprendizado de lá para cá se consolidou ou o senhor, por vezes, se percebe ainda pelo estilo de vida, porque sou muito assediado, muito procurado? É preciso vigiar e orar sempre? Eu tive uma experiência muito dolorosa. Planejei a minha morte durante vários dias, eu só pensava nisso, ficou obsessivo. E o que foi interessante, André, porque eu já tinha experimentado essa tendência suicida na adolescência. Isso foi muito forte em mim na minha adolescência. E eu percebi que esse é um monstro que estava adormecido, que de alguma forma continuava presente aqui em mim, na minha mente, alojado, disfarçado, porque eu acredito que viver é colocar disfarces em tudo, na dor, no medo, na tristeza. E, lamentavelmente, a gente não aprende muito facilmente o caminho da autenticidade. Sobretudo eu, sendo uma figura pública, e me tornei muito público, mesmo sem ter planejado isso. De repente, eu me tornei uma pessoa muito conhecida, e conhecida por ser padre, por ser alguém que, dentro dessa construção social, não pode demonstrar fragilidade. O padre sempre foi aquele que chegava aos velórios tendo uma palavra de consolo para quem estava ali. E definitivamente não era aquele meu lugar naquele momento. Eu não me sentia pronto para nada. Pelo contrário, eu queria morrer. Eu não queria viver mais. A minha dor era tanta, o meu sofrimento era tanto, que a única solução que eu enxergava era a possibilidade de terminar com a minha vida. Eu não conseguia imaginar ter de passar mais um dia como aquele que eu havia terminado. Eu não conseguia imaginar ter de passar mais uma noite sem dormir, por mais que eu tomasse os ansiolíticos, por mais que eu tomasse remédio para dormir, eu não conseguia adormecer. Então, eu experimentei o pior
desconforto que uma pessoa pode viver. Que uma coisa é você dormir numa cama desconfortável e você resolve aquilo. De repente não é o colchão que você gosta, ou é uma noite num hotel que você pensa, não, amanhã eu vou dormir na minha cama. Uma coisa é você ficar num lugar que é desconfortável, ou porque é quente demais, ou porque é frio demais. Você tem soluções para isso. Agora, quando você percebe que o desconforto é estar em você, é muito difícil. Não é uma questão mais que está fora de mim. O que gera o desconforto é a maneira como eu me sinto, como eu me percebo, como eu me penso. E naquela hora, é claro que como padre, a primeira coisa, a primeira tentação, por causa de uma construção cultural, volto a dizer, porque o padre sempre foi essa figura muito pronta, e eu nunca quis ser isso, mas de qualquer maneira eu participo dessa construção. Há pessoas que não me conhecem, há pessoas que nunca me viram, e elas vão achar estranho que um padre tenha vontade de se matar. Mas eu não podia negar isso. E o meu impulso, André, o tempo todo naquele momento foi a verdade. Tanto é que ninguém sabe disso, vou contar aqui pela primeira vez. Qual foi a minha primeira vontade? Ir ao bispo, que é responsável por mim, e dizer a ele, Dom Wilson, eu não quero mais. Eu quero que o senhor me liberte de ser padre. Eu queria me matar leigo. Eu não queria me matar padre. Eu queria causar esse escândalo. E aí ele me escutou, e ele foi um pai para mim, André. Porque ele me escutou, ele falou assim, não, você não precisa desistir de nada. O que você precisa é apenas dar um tempo de tudo, mas não é desistir. Não coloque isso na sua cabeça como uma desistência. Coloque apenas como uma oportunidade que você vai ter de se ver livre de tudo isso que agora lhe pesa. Então, se lhe incomoda ser padre nessa hora, Fábio, pense assim, eu continuo padre, mas não estou sendo para os outros. Eu tenho o direito de ficar aqui dentro da minha casa. Eu estou te liberando para isso. Você vai ficar na sua casa, vai ficar o tempo que você precisar, e você só vai reassumir o seu trabalho no momento que você se sentir pronto. Cara, ele foi extremamente didático, pedagógico comigo, amoroso, fraterno, paterno, ele foi tudo. E eu voltei para casa melhor depois daquela conversa. Assim eu fiquei mais aliviado. Tá bom, eu não tenho obrigação, mas então eu preciso contar para as pessoas que eu estou enfrentando isso. Será insuportável se em algum momento eu encontrar as pessoas e eu ter de oferecer para elas aquilo que neste momento eu não tenho. Então, para mim foi muito libertador, e aí eu entendi aquela frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por mais que ela seja desconfortável, por mais que ela seja difícil, eu sempre vou preferir a verdade. E a minha verdade naquele momento era, eu não dou conta de mim. Eu não tenho forças para continuar sendo quem eu sou. Eu não acredito em absolutamente nada neste momento. E pode ser que isso não seja definitivo, mas eu não vou mentir para vocês. E é claro que todo mundo, na cabeça de muitas pessoas, as pessoas perguntavam como é que um padre pode chegar a este ponto? Chega-se. Basta você descuidar daquilo que é humano. A nossa condição humana em nenhum momento é desconsiderada por causa da fé que nós temos. A fé não é suficiente, André, porque quando eu não tenho esperança, e a esperança é uma construção humana, a fé é um dom divino. Eu sempre acreditei assim. Todos nós temos. Não desenvolvemos porque muitas vezes não somos estimulados para isso. Mas a esperança é uma construção humana. Eu gosto muito do conceito de Moltmann, que é um teólogo alemão, protestante inclusive, que ele dizia que a única forma que nós temos de falar da eternidade é a partir do conceito de esperança. Porque toda palavra sobre a eternidade já está naturalmente limitada pelo conceito de tempo e de espaço. Eternidade não tem tempo, eternidade não tem espaço. Então, se eu construo um conceito a partir de tempo e espaço, eu estou limitando a eternidade. Então, ele dizia que a melhor maneira de esperar pela eternidade é a partir de uma espera operante. Isto é, eu construo aquilo que eu espero. Eu não fico de braços dados. Não. Então, a melhor maneira de pensar a eternidade é vivendo bem o momento presente. É a consciência do momento presente. E, é claro, as filosofias que nos ajudam a pensar o bem-estar hoje, né? O budismo,
o próprio catolicismo, o cristianismo, o estar em si, a consciência do estado de presença, tudo isso é importante. Então, naquele momento em que eu não conseguia ter na minha fé uma estrutura que pudesse me sustentar, então eu busquei na minha esperança, que estava absolutamente morta. Eu não tinha esperança de nada. E foi ali que Viktor Frankl, com sua filosofia da planta, né, que essa não é minha, é dele, ele no campo de concentração, ele sabendo que os seus companheiros se entregavam ao processo da morte porque eles não tinham alguma coisa esperando por eles depois, Viktor Frankl estabeleceu com uma planta na janela uma conexão. E ele pensava, se eu morrer, ela morre também. E isso é uma metáfora para mim. Não era necessariamente uma plantinha na janela. Rapaz, você acredita que naquele momento até os meus cachorros me ajudaram? Que legal. Porque eu E acho como é que foi isso? Eu olhava para eles e eu pensava, gente, eles são absolutamente dependentes de mim. Muito embora existam outras pessoas que ajudam a cuidar deles, eles não sabem quem eu sou, eles não fazem a menor ideia do que eu passo, não há nenhuma consciência neles que eu possa compreender como semelhante à minha, mas há uma intuição amorosa ali que me escolhe. Cara, aí eu comecei a me entregar a isso. Às vezes eu sentava no chão, naquele momento eram 3 bulldogs que eu tinha praticamente junto comigo o tempo todo. Hoje são 4. Eu sentava no chão e eu permitia quase ser igual a eles. Sem muito recurso de inteligência, apenas aquela coisa. Eu era lambido o tempo todo e eles brincavam comigo. E aquilo foi aos poucos tendo uma repercussão dentro de mim. Foi um amor muito próximo daquilo que é a verdade, né? Porque um bicho, quando nos ama, ainda que esse amor seja instintivo, é uma escolha muito livre. Muito livre. É até contraditório, porque ele está aprisionado nos seus limites de criatura, mas eu também tenho os meus limites de criatura. E mesmo assim eu me permito dizer que eu sou livre. Mas aquele amor deles e a própria realidade que me cerca, eu comecei a prestar atenção na casa que eu construí, fruto do meu trabalho honesto, eu nunca pedi R$1 para ninguém, eu nunca dependi de dízimo, eu construí a minha vida. Eu fui um padre que, num determinado momento, pude ter aquilo que eu nunca imaginei ter na vida. Pude oferecer a outras pessoas um conforto material que eu nunca tive. Aos meus irmãos, à minha mãe. E eu comecei a me prender nessas coisas que o meu trabalho não me permitia prestar atenção. André, eu confesso para você que eu mudei para essa casa há quase 10 anos e eu ainda não havia apreciado essa casa. Olha. Uma maneira tão errada de viver, meu amigo, uma maneira tão estranha de viver, uma matéria que me empobrecia. Eu comecei a perceber, há matérias que nos empobrecem, porque elas deixam de ser um dom e elas passam a ser um fardo. Você vive para pagar os impostos, para pagar a manutenção, e você não tem nenhum benefício espiritual dessa matéria. E eu percebi que eu estava num contexto de muita contradição. Porque eu vivo, de fato, a lógica do despojamento. Eu acredito, André, de verdade, na mística do despojamento. Seja ele material, e eu não estou dizendo para você não ter as coisas, eu estou dizendo que você deve ter as coisas, mas as coisas nunca devem lhe ter. Boa. Eu não posso ser propriedade das coisas. Então, é uma relação livre. Eu tenho, mas eu sei por que eu tenho. Eu tenho essa casa porque ela me causa conforto, eu posso receber os meus amigos. Eu tenho dinheiro porque, de alguma forma, eu posso sanar a necessidade de uma pessoa que é muito mais necessitada que eu. Porque meu dinheiro me permite solidariedade. É bom a gente... eu acho melhor presenteado que ser presenteado. Eu gosto de oferecer aquilo que as pessoas não puderam ter. E eu comecei a perceber, meu amigo, que a própria matéria poderia ter um significado diferente naquele momento. Ser resgatado pela casa. A casa, começar a apreciar estar em casa. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era gostar de ficar em casa, porque eu não tinha mais direito disso. Eu vivia de mala para lá e para cá.
Então, o meu corpo, numa condição de nômade, impunha um sofrimento cruel à minha alma, que é uma alma que, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu comecei a ter contato com ela, eu percebo essa alma bem mineira, bem barroca, sabe? Bem localizada. Ela gosta de ter local. Como é que eu posso ficar feliz nesse jeito? E aí, quando eu precisei olhar para tudo isso e perceber, onde é que está Deus nessa história? Como é que eu vou dizer às pessoas, como é que eu vou contar para elas que eu sou um padre que quer se matar? Falei, não tem problema. Conte a verdade. E essa verdade vos libertará. E foi ali que eu percebi que Deus nunca esteve tão presente como naquele momento. Que legal, que lindo. O senhor também disse que, a partir dessa experiência, pôde ressignificar conceitos sobre psicólogos e psiquiatras. E eu também queria saber em que medida essa experiência, muito dura, muito difícil, mas libertadora, da pausa, da trégua, da oportunidade do refazimento no seu cantinho, em que medida tudo isso permitiu que, hoje, nas suas múltiplas atividades, isso seja luz, funcione como intuição, tempere e calibre o seu trabalho de uma forma diferente? Olha, eu acho que a própria experiência de você sair da ignorância. Eu era um homem ignorante em relação a tratamento psiquiátrico, confesso. Em muitos momentos eu considerava frescura, aquilo que as pessoas chamavam de depressão. Claro, eu sabia que existia depressão, mas eu tinha uma tendência de minimizar a dor do outro. Porque eu sempre vi dores muito cruéis, André. Uma vez eu acompanhei uma história de uma mulher que estava vindo passar o Natal na casa da família. Ela estava vindo no seu carro com seus 6 filhos e tinha um acidente. Ela estava quase chegando na casa da mãe. O marido já tinha ido antes com a sua filha mais nova. Essa mulher desceu para ajudar no acidente que tinha acabado de acontecer. Quando ela olha para trás, uma carreta esmagou o carro com os 6 filhos dela. Precisei olhar essa mulher nos olhos, André. E essa não foi uma história isolada. Eu, como padre, eu tive acesso a dores muito cruéis. Muito cruéis. E para mim, a dor que mais me toca na vida é uma mãe perder filho. Sempre. Uhum. E eu tinha, porque vi dores muito cruéis, quando uma pessoa vinha me falar assim, padre, eu estou tão triste, terminei com meu namorado. Eu acolhia, eu não desprezava, mas dentro de mim eu tinha uma régua que comparava a dor. Uhum. Isso é muito cruel, André. Toda dor é dor. Toda dor precisa ser sentida. Toda dor precisa ser contada, precisa ser partilhada, porque senão ela se abraça com uma outra que não foi contada, aí ela se abraça com uma outra que também não foi contada e vai juntando aquilo dentro da gente, vai criando um nódulo cruel, cancerígeno, emocional, estou falando físico, mas emocional, que uma hora explode de um jeito. Então eu tinha uma tendência a medir dor dos outros e ficar pensando, ele não sabe nada da vida. Vou mostrar para ele o que é uma dor. Uma vez até tuitei isso, fui extremamente elogiado pelo Twitter. Hoje eu tenho vergonha dele. Eu falei assim, a mocinha me procurou porque estava muito arrasada, sem vontade de viver, porque terminou com o namorado. Eu recomendei a ela uma visita ao hospital de câncer na ala infantil. Uhum. Lacrei. Uhum. Lacrei com o Twitter. E hoje aquilo me envergonha. Me envergonha porque toda dor é dor. Toda dor é dor. Então, primeira coisa que eu precisei, sair desse estado de ignorância. E eu precisei entender que a dor emocional, ela não cabe na régua de ninguém. E ela pode ser cruel quando ela vai se juntando com outras. O que nos adoece não é uma dor. O que nos adoece é uma dor que desperta as outras que estão acordadas. Às vezes o processo depressivo é um acúmulo de situações não resolvidas. Aí quando eu fui ao psiquiatra, e olha, quando eu adoeci nessa época,
Eu já tinha tido um episódio um ano antes em que eu precisei ser internado aqui em Taubaté, que eu passei mal à noite aqui em casa, que eu achei que eu estava tendo um infarto. Fiquei lá até 2 horas da tarde fazendo exame, não encontramos nada. O médico virou para mim e falou assim: você está com um início de depressão e você precisa tomar um medicamento, você precisa de um psiquiatra. É claro que eu, na hora, claro, vou sim, e nunca fui. Eu desconsiderei. Porque eu tinha um preconceito. Por isso que eu falo que eu precisei sair da ignorância. Eu tinha um preconceito em relação ao remédio psiquiátrico. Até o momento em que eu entendi que o remédio psiquiátrico ele é exatamente igual ao remédio cardíaco. O remédio que me auxilia a ter um funcionamento melhor do meu coração. A pessoa não tem preconceito. Quando ela descobre que ela tem uma fragilidade no coração, ela vai lá e toma um remédio para equalizar aquilo. E há tristezas que são químicas. A causa dessas tristezas muitas vezes são químicas. São desordens químicas. É claro, hoje eu perdi um filho. Ou perdeu o marido, perdeu a esposa. Aquilo causa uma desordem emocional muito grande que pode gerar outras desordens. Inclusive no campo do hábito. A pessoa para de se alimentar, ela para de se exercitar, ela para de dormir. Então ela começa a ter uma desordem química que compromete o funcionamento cerebral. Meu amigo, nós não podemos negligenciar isso. Há pessoas que se matam porque não tomaram remédio. Ainda ontem, uma menina que me segue, que eu tenho o hábito de conversar com ela me chamou no direct do Instagram. Eu não tenho muito hábito de conversar com as pessoas no direct, porque eu tenho medo, sabe, disso criar uma espécie de uma dependência. E eu não dou conta de administrar tanta gente que eu sigo e que me segue. Aí ela começou a dizer assim: padre, eu preciso muito da sua ajuda porque eu estou querendo me matar. Eu falei: minha amiga, pelo amor de Deus, você não precisa da minha ajuda, você precisa de uma ajuda psiquiátrica. Não jogue sobre mim essa responsabilidade, porque no momento que eu quis me matar, quem me salvou não foi um padre, não foi um pastor, não foi um guru espiritual. Quem me salvou foi um médico que interferiu mediante uma química que me reorganizou e que depois me proporcionou tomar decisões inteligentes que interferiram na minha vida. Então hoje, André, eu acredito que aquele episódio que me retirou da ignorância, que me retirou daquela tentação de ter uma régua para medir dor das pessoas, hoje me coloca com mais lucidez no momento que eu preciso falar sobre isso. O senhor está exalando uma lucidez que é, eu diria, ofuscante. É raro a gente ouvir uma pessoa com tanto discernimento discorrer sobre um assunto tão difícil, doído e complexo como o senhor elabora. Eu queria dar esse testemunho. Há 21 anos eu pesquiso o fenômeno do suicídio e eu não me lembro de ter visto uma pessoa discorrer com tanta propriedade, lucidez, discernimento sobre esse assunto. Depressão, fatores hostis à nossa resiliência psicológica, quanto o senhor. Agora, deixa eu tocar aqui em outro ponto que eu sei que faz parte, assim, da sua história e da sua biografia. São muitos aspectos inerentes, assim, aos seus talentos. E tem aquele preceito evangélico que diz: não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. E aí quis o destino que o padre, com vocação desde pequenininho lá em Formiga, que canta bem, que escreve bem, que descobriu as redes sociais uma forma de se comunicar que se tornou muito atraente, muito de rápida empatia e adesão. Em que medida fama, sucesso, talento, beleza, empatia precipitaram assim o eixo gravitacional na direção oposta da porta estreita? Eu queria saber se o senhor não pegou muito peso sobre os ombros para dizer assim: deixa que eu me garanto. Eu tenho uma formação antropológica, teológica robusta, eu sou cristão, eu estou aqui ciente e vou dar conta. Não é muita coisa não, padre? Junta.
É muita coisa e eu resolvi ser muito sincero comigo. Eu resolvi ser muito sincero, porque é impressionante o poder corrosivo que o sucesso tem. De repente você acha que a sua opinião é a melhor de todo mundo, o seu posicionamento é o mais esclarecido, o que você faz é, nossa, que formidável. E é claro que todas essas tentações eu pensei, eu vivi, eu experimentei. Eu tive momentos da minha vida dos quais eu me envergonho, momentos em que eu me distanciei completamente da minha verdade, André. Completamente da minha verdade. E eu me lembro, você sabe quando foi que eu acordei para isso? Quando eu fiquei muito, muito famoso, e nessa época dos 25 shows por mês, e eu não podia ir ali na esquina sem ser terrivelmente abordado. E no primeiro momento tudo é bom. Tudo do sucesso é bom. Até o perrengue. Quem está começando a fazer sucesso se orgulha até do perrengue que passa. Mas depois, meu amigo, isso vai virando um ônus. Vai virando um ônus. Porque eu tenho uma sensação que a vida de sucesso, ela vai criando um oco dentro de nós e ela vai nos fazendo ser o santo do pau oco, porque ela nos come por dentro. Porque você vai ficar o tempo todo atento à sua imagem, àquilo que os outros estão vendo de você. Lamentavelmente, a projeção, a notoriedade é um cultivo de exterioridades, que nem sempre é acompanhada pelo cultivo dos bastidores. E eu acordei quando um dia eu vi aquele ônibus com a minha cara enorme. Eu tinha ônibus. E eu tinha, sem perceber, colocado uma frase. O ônibus era lindo, era um ônibus lindo. Parava onde a gente ia, as pessoas... E aquilo era um incenso, né? Uma forma de incensar a pessoa. E eu não percebia. Sabe, justificado pelo tanto que a gente trabalhava. A gente precisa dessa estrutura assim. Não precisava nada. Aquilo era um incenso à minha vaidade. E eu me lembro que eu tinha optado por colocar, não sei se foi meu inconsciente ou meu anjo da guarda, que já tinha me dado um alerta, e coloquei lá assim, um versículo bíblico. De que vale ganhar o mundo se eu perder a minha própria casa? André, de repente, essa consciência me ocorreu. E eu me percebi adepto da corrupção da imagem, daquilo que nos corrói por dentro para manter uma imagem. Desculpa perguntar, essa passagem surgiu de lampejo, de repente? Eu não sei porquê, eu não sei nem te dizer por que eu quis colocar isso no ônibus. Olha, eu só sei que um dia eu desci daquele ônibus para entrar no meu... Na época eu morava num apartamento. Esse ônibus aqui, pô? Esse aí, olha que belezinha. Ele teve várias plotagens, essa aí foi a primeira. Então, eu me lembro que eu desci exausto, exaurido, sem nenhuma vontade de nada, de nada, de nada, porque às vezes o cansaço é assim, ele te retira até a vontade de dormir. Quando o ônibus saiu, que eu olhei a frase. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo comigo? Ali acendeu-se uma luz, mas eu não prestei atenção nela. E, lamentavelmente, eu ainda alimentei durante muito tempo. Tanto é que hoje eu tenho absoluto respeito pelo sucesso, mas eu tenho muita desconfiança dele. Muita desconfiança. Porque eu comecei a fazer uma regra para mim, André. Eu acho que o tanto que você cresce para cima, você tem que crescer 2 vezes para baixo. Então, quanto mais cresce a sua visibilidade, 2 vezes mais tem que crescer a sua vida pessoal. O seu cultivo pessoal. Rapaz, eu não consigo entender que hoje um líder religioso possa não ter mística. Eu respeito quem é líder religioso e que se aceite viver sem mística. Mas eu não quero isso para mim. Eu não tenho coragem de celebrar a missa domingo e falar para os outros o que os outros precisam ouvir. Eu quero falar com os outros o que nós precisamos ouvir. Eu preciso ter consciência de que a minha pregação, a minha exortação espiritual
e eu nem me coloco muito no contexto da religião, porque eu acho que quem me escuta quer espiritualidade. Eu tenho os católicos que me escutam, que já fizeram a sua opção religiosa. Eu sou católico, já fiz a minha opção religiosa, mas eu tenho consciência de que eu sou um líder espiritual. Porque o que eu proponho é espiritualidade, formas elevadas de espiritualidade. Eu falo de literatura, eu falo de arte. Eu nunca abri mão disso. O meu trabalho é perpassado pela arte. Então, eu sei que os ateus precisam de espiritualidade como eu. Religião, por acaso, é a cereja do bolo, meu caro. Mas espiritualidade é necessidade humana. A quem não tem Deus, que tenha pelo menos Aristóteles, que sugere vida virtuosa, que sugere vida qualificada, que sugere pensamentos elevados. Então, a espiritualidade é um contexto muito mais profundo que, por acaso, as religiões se propõem a promover. Mas eu não tenho ilusão, André. Ter religião não é garantia de ter espiritualidade. Então, eu tenho muito medo de ser um líder religioso sem espiritualidade. Eu tenho muito medo de ser um líder religioso corrupto, corrompido, estragado, aderente a tudo aquilo que naturalmente é uma oposição à espiritualidade das pessoas. Eu não quero ser um líder religioso materialista. Eu não quero trabalhar e ter como finalidade o meu trabalho, o dinheiro que eu ganho. Não. Eu, por acaso, tenho muitas obras e, de fato, eu preciso de dinheiro para manter tudo que eu tenho. Mas isso não é o meu ponto de partida nem o meu ponto de chegada. Porque o que me realiza, André, é a satisfação que eu tenho de, às vezes, ler no comentário lá das postagens da missa, falou, padre, obrigado, hoje o senhor disse tudo o que eu precisava ouvir. Rapaz, esse é o melhor salário que eu posso ter. Eu tenho disco de ouro, eu tenho disco de diamante, eu já fui o livro mais vendido do Brasil, já fui indicado ao Grêmio 3 vezes. Para mim, o que de fato mais me realiza é quando eu tenho essas pílulas, quando eu tenho a oportunidade de saber que o meu trabalho, a minha vida fez sentido na vida de alguém. Agora, você acha justo eu fazer isso aos outros sem me oferecer também? Sim, claro. Eu propor vida espiritual aos outros sem viver tudo isso? Então hoje, André, eu confesso para você que a minha luta é encontrar esse lugar. E eu sei que o sucesso, essa dispersão que o sucesso provoca, a própria retirada, eu sei que o sucesso faz isso com a gente. Ele nos retira da nossa verdade. Então eu preciso, meu amigo, ter muita consciência de ser quem eu sou. Chegar aqui em casa, de ajudar a lavar as coisas, de ajudar a limpar, de ajudar a manter tudo em ordem, de me sentir no serviço com as pessoas, de não achar que por causa de quem eu me tornei, eu tenho algum direito nessa vida. Eu não tenho direito a nada, meu amigo. E a minha alegria está justamente em simplificar tudo isso, em compreender-me cada vez mais como parte de todo. Eu não sou aquele que tem a última. Eu não sou a pessoa que engoliu a verdade suprema. Eu estou equivocado em um monte de coisas. Eu, às vezes, acho que a minha verdade... E daqui a pouco eu percebo que não era mais, porque eu sou dialético. Eu quero ser dialético. Eu quero viver dialético. Eu quero ouvir os diferentes. Eu não quero que o meu discurso religioso provoque em quem me escute aquela desagradável sensação de que ela não tem lugar no mundo. Uhum. Cara, às vezes nós, em nome da religião, a gente expulsa as pessoas, não da religião, a gente expulsa as pessoas delas. A gente expulsa a pessoa do único lugar que ela precisa ficar bem, que é nela, dentro dela. Em nome do tal pecado, isso e aquilo, a gente é cruel com as pessoas porque a gente expulsa as pessoas de sua casa interior. E eu não quero isso, meu amigo, de verdade. Eu quero uma espiritualidade que seja verdadeira em mim, que me faça ficar feliz onde eu estou, com as pessoas que eu tenho, com as realidades que eu escolhi cuidar, e provocar isso nos outros. E sair um pouco dessa religião da mediação, que para mim é um instrumento de poder, eu não tenho dúvida disso. Toda religião que tem excesso de mediação, você pode observar, tem finalidades escusas, perigosas, criminosas.
É aquela velha história, para você chegar a Deus, você tem que passar por mim. Não. Para chegar a Deus, você precisa ficar em você. Você tem que descobrir quem você é, porque não há diferença. E eu não estou inventando isso, não. Foi Jesus que disse isso à samaritana, uma mulher que estava privada da vida religiosa, porque era mulher, porque era samaritana, ela não podia participar de nada, ela estava negada por causa da vida de pecado que tinha. Jesus olha para ela e diz, olha, não se preocupe com tudo isso que a sociedade lhe nega. Vai chegar um tempo em que o verdadeiro adorador é aquele que estiver em si, que tiver consciência da presença e descobrirá que Deus está ali. Eu até digo assim, mas então, padre, o senhor é contraditório. O senhor faz peregrinações a lugares santos. Se eu sou o lugar santo, por que eu tenho que ir lá? Porque nós somos assim, nós somos sensoriais. O ser humano, às vezes, precisa fazer deslocamentos geográficos para ele chegar nele mesmo. André, por que você, se não for um encontro de trabalho, por que você marca um jantar, se você pode jantar na sua casa? Porque você sabe que quando você está com aquelas pessoas, você fica mais em você. E nada, meu amigo, é mais confortável do que quando a gente fica na gente. Isso pode parecer egoístico, mas não é. Quando eu estou mais em mim, eu sou melhor para os outros. É o conceito judaico de pessoa. Pessoa não é a máscara, como queriam os gregos, da tragédia ou da comédia. Pessoa é todo aquele que se possui e, se possuindo, se oferece. Não é pessoa quem só se possui, não é pessoa quem só se oferece. A gente é pessoa no movimento. Eu me possuo e eu me ofereço. Então, eu acho que toda e qualquer oportunidade que eu tenho de criar esse entendimento que é cristão, é essencialmente cristão. Jesus estava... Hoje, quando eu vejo os cristãos lutando por territórios santos, eu fico pensando, não entendemos nada. Porque Jesus era uma oposição radical a esse pensamento. Porque geografia pode ser um instrumento de poder. Olha, eu tenho um santuário que aqui derrama bênçãos para o mundo todo. Vocês têm de vir aqui. Não. Eu só vou lá se de fato aquele lugar me faz ficar em mim. Por que às vezes as pessoas deixam de ir para a igreja? Porque a igreja é um lugar de dispersão. De muita dispersão. Nós, lamentavelmente, eu gosto muito da crítica que o Mário Vargas Llosa faz da sociedade, chamando-a de civilização do espetáculo. A gente espetacularizou tudo. Tudo ficou culto de aparências, tudo ficou muito breve. A gente não tem mais cuidado com os clássicos, a gente não quer mais conhecer o clássico, a gente é a cultura do resumo, a gente reduziu tudo a um estado vergonhoso de conhecimento. A sociedade líquida. Líquida de Bauman, justamente. E nós fizemos o mesmo modelo, nós trouxemos, importamos essa vergonha para dentro dos templos. A igreja, às vezes, é um lugar... A Adélia Prada é muito minha amiga. E uma vez ela me disse assim, outro dia eu fui à igreja, mas eu não vi a hora de sair de lá para eu poder rezar. E é verdade, lamentavelmente, às vezes nós tornamos aquele ambiente que deveria ser de introspecção, favorecimento de vida interior, nós não conseguimos fazer. Quando eu levo o meu pessoal para esses santuários, que eu gosto de visitar, as catedrais me falam. Eu gosto daquela arquitetura, porque aquela arquitetura me joga para dentro. Mas se a gente entra ali dentro, fazendo barulho, conversando, fotografando tudo e não vivendo nada, o santuário não entrou dentro da gente. Não adiantou ter ido lá. Eu não fui peregrino. Posso ter peregrinado de fora, mas não peregrinei por dentro. A peregrinação que nos transforma é essa de dentro. E eu acho que hoje, André, a minha grande preocupação como um líder religioso é ajudar, é favorecer as pessoas a viverem o mesmo que eu tenho buscado viver. Que é andar os caminhos de dentro e descobrir esse Deus maravilhoso que nos habita, que nos inspira amor, que nos inspira bondade, solidariedade, sentimentos bons, tolerância e, sobretudo, amor aos que escolheram viver diferente de nós. Tá lindo demais, inspirador demais. E eu vou seguir os protocolos aqui de tempo do Instagram. A gente tem mais 12 minutos
eu queria fazer uma pergunta que eu acho que o senhor já deve ter se deparado com essa questão em algum momento, que é, a difícil jornada da busca de si mesmo num mundo onde não há outro Padre Fábio de Mello. Buscar o próprio caminho é uma jornada espiritual muito Solitária. recompensadora, mas sacrificial, né? Nesse sentido, Padre Fábio tem densidade teológica, sabedoria, capacidade de articulação e de embasar bem seus pensamentos e suas ruminâncias espirituais e intelectuais, e é capaz, nesse fim de semana, de fazer brincadeira nas redes sociais, admitindo ser o pai do menino lá do grupo sul-coreano, Coreano, BTS. Então, eu queria saber... Veja, é óbvio para mim que quem o conhece ou julga conhecê-lo minimamente a partir das suas preleções, das suas mensagens, da sua homilia, que foi muito bonita ontem sobre o perdão, não faria a pergunta que eu vou fazer, mas como a gente está com uma tribo numerosa aqui de pessoas acompanhando essa conversa, como é que o senhor se sente quando vem alguém e diz assim, mas o Padre Fábio não é um padre convencional, não. O Padre Fábio é diferentão. Não, Padre Fábio é alguma coisa que eu não sei bem o que é. Não sei nem se é padre para valer. Como é que o senhor harmoniza os diferentes modos do Padre Fábio? Padre, cantor, está nas redes sociais, faz brincadeira, as imagens que você garimpa para fazer piléria são de chorar de rir, é um talento que você tem. Obrigado. Como é que tudo isso se harmoniza na sua busca? Todos os Fábios estão inteiros e presentes e cada um que tire as suas conclusões? Eu acredito que eu fico muito confortável em não ter esse papel fechado, definido, esclarecido. Mesmo porque se eu tivesse isso, André, seria antropologicamente contrário a tudo aquilo que eu acredito. Outro dia até escrevi sobre isso, né? Eu fico fazendo planos de futuro para um ser humano que eu nem sei quem será. Então, rapaz, eu gosto tanto dessa impermanência, desse estado de impermanência, que me permite seriedade, comprometimento. Eu não me sinto irresponsável. Mas eu vou do 0 ao 200 muito rápido. E essa é minha natureza, essa é minha essência. Então, eu sou capaz de fazer, por exemplo, o anúncio da missa de domingo, né? Que era uma mulher comendo muito. Eu sou capaz de anunciar uma coisa que vai ser séria, que a missa é um momento muito sério, é um momento de muita responsabilidade para mim. Não quero falar absolutamente nada ali que possa ser contrário à verdade que me sustenta. Não quero ferir a sensibilidade de quem me acompanha. Quero ser profeta, mas não quero ser agressivo com as pessoas. Então, para mim, esse estado de impermanência é o que me define. E toda vez que alguém tenta me colocar dentro de uma gaiolinha, eu faço questão de ser rebelde. Como eu fui rebelde com a abelhinha que eu fiz na minha mão. Sabe, quando eu fico pensando, eles estão se acostumando comigo, eu vou lá e... Porque eu não quero que se acostumem comigo. Eu estou aqui para passar. Eu não quero ser lembrado depois de morto. Muita gente fala, como é que você quer ser lembrado depois de morto? Não, eu quero ser esquecido. Porque o esquecimento é um descanso. É lindo ser esquecido. Qualquer pessoa normal, no intervalo de 60, 70 anos, ninguém sabe mais quem foi ela. Sobretudo nesse momento agora em que a gente não tem mais os álbuns de fotografia. Ou você acha que seu neto vai ter salva a imagem? Não, esqueça disso. Então, eu acho que esse estado de impermanência, que faz muito parte de mim, eu não relativizo, eu não brinco com quem eu sou. Eu acho que ser um homem, no mundo de hoje, que trabalha a partir deste lugar que é a religião e é a espiritualidade, é de muita responsabilidade, mas eu prefiro ficar aqui impermanente. Eu não estou definitivo.
Parece que não há nenhum acessório do HomeKit configurado. Olha, isso nós estamos loucos. A pessoa acabou de falar uma coisa, a pessoa acabou de falar sem encostar nela. Não dá para ser uma pessoa normal assim. Então eu quero ficar neste tempo agora, sim. Se eu mudar de ideia, eu terei enorme satisfação em dizer: até para ser impermanente, eu quero ser impermanente. Se eu disser que não, a partir de agora eu estou definitivo nesse lugar de seriedade, virei um monge, eu virei como é que chamava isso na filosofia? Esqueci. Nada mais vai me atingir, eu estou absolutamente definitivo nesse não. Se isso me ocorrer, eu serei o primeiro a comunicar. Mas enquanto eu não percebo esse movimento, meu amigo, eu acho que a minha coerência hoje é justamente com essa possibilidade de ser muitos. Eu me lembro que já na minha juventude, eu gravei um CD, e aliás é uma das músicas minhas que eu mais gosto, que se chama Som Zé da Silva e Outros Tantos. Eu sei que existe uma essência aqui. Inclusive é meu livro novo. Quantos eus que não são meus? É uma pergunta. O livro é um título, é uma pergunta. Eu sei que eu tenho uma essência que precisa ser respeitada. Eu não quero colocar nenhum outro eu que seja contrário a essa essência. Tudo tem que convergir. Ah, mas eu não perco a oportunidade de multiplicar em muitos. Porque eu acho que é essa multiplicidade que me enriquece e que enriquece a todos nós. Eu acho que todo mundo que consegue ser fiel à sua essência, mas ao mesmo tempo acolhendo os eus que surgirem pelo caminho, é muito bom. Eu acho que é uma questão de maturidade e até de sobrevivência. Padre, fomos todos maravilhosamente abençoados nessa manhã com a sua verdade translúcida, transparente. Vimos essa fagulha divina em vários momentos da sua fala, do seu encontro com sua mística e a sua caminhada linda, porque é a sua caminhada. E a coragem que você passa falando, me permita dizer, de cada um de nós encetarmos uma jornada corajosa, solitária, eventualmente dolorosa, na busca daquilo que nós essencialmente somos. Eu peço a gentileza do Senhor, por caridade, nos abençoar aqui, essa numerosa plateia, para que nesse início de semana, o senhor sabe que segunda-feira, domingo à noite e segunda-feira são os momentos mais melancólicos e difíceis dessa jornada para muita gente. São momentos em que recomeça o ciclo, quem sou eu, me falta coragem, onde isso vai dar, etc. A sua bênção, padre, por gentileza, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. O André, a gente está sempre em transição, mas quando a gente tem consciência da transição, a angústia acontece. E essas horas de transição, o fim da tarde para muitas pessoas, o domingo à noite, a segunda de manhã, eu tenho pedido muito essa graça a Deus, de cultivar em mim um pacto com o momento presente. Eu quero viver agora. É só o que eu tenho. Sobretudo nesse tempo de tantas ansiedades, de tantas angústias, nesse tempo tão diferente, não dá para planejar muito para frente, é agora. Eu acho que a bênção que de fato faz diferença na nossa vida é a das intenções. Não acredito nessa mágica, eu fazer uma bênção aqui, isso esse gestual que eu faço, esse sacramental que eu faço, só repercute se ele encontra boas intenções. Então eu desejo do fundo do meu coração que este sinal da minha fé possa encontrar nessas quase 19 mil pessoas que nos acompanham boas intenções. Sim. Oportunidades felizes de vivermos melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivermos melhor e sermos melhores. Desculpa. Graças a Deus. Obrigado por esse encontro. Obrigado, meu amigo, pela prosa tão inteligente, tão boa. Que essa jornada continue nos inspirando, mas desde que o inspire. Que essa foi a grande sacada que eu acho que você passou para a gente. O que não fizer sentido para o senhor, fica difícil passar a verdade para os outros. Por isso que foi tão rica essa conversa. Ótima semana.
Padre. Eu vou te Obrigado. prometer uma coisa, eu te prometo uma coisa e aos outros. Nunca direi o que não fizer sentido para mim. Sobre isso eu prefiro me calar. Se eu me calei é porque não fez sentido. Maravilha. Tudo de bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. Fica Até com a Deus. próxima. Se Deus quiser, tudo de bom.